Para completar, Deossa desistindo de jogar no Vasco. Tudo isso e muito mais. Falo também sobre o Vasco. Cadê as contratações do Cruz Maltino? Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Vasco tem sido criticado pelo torcedor Cruz Maltino, motivo? A demora na contratação de reforços. Já são 3 semanas desde que a janela abriu e nenhum reforço oficializado, apesar de todas as especulações do mundo. Poucos clubes no Brasil tiveram tantos nomes especulados quanto o Vasco. Com o Sousa, negociação fechada. O atleta chegou a se despedir da torcida, do Racing, mas voltou aos treinos. Ninguém no Vasco explica o motivo. Na Argentina, a justificativa se dá porque o Vasco não teria depositado os 2 milhões de dólares prometidos na segunda-feira. Agora, também de acordo com a imprensa argentina, ou o Vasco deposita 4 milhões de dólares ou o Sousa será utilizado em jogos e a negociação será desfeita. Várias outras novelas também já terminaram com um final triste para o torcedor Cruz Maltino. Jair, zagueiro do Nottingham Forest, Diego Carlos, zagueiro do Fenerbahçe, pro ataque todos os nomes que você possa imaginar. Agora o Vasco trabalha na tentativa de fechar com o Colídio do River Plate e Deossa, volante do Betis. Enfim, diante desse cenário, o torcedor tem ido às redes sociais para protestar em relação à demora na contratação de atletas, especialmente nas tratativas do Admar Lopes, que em sua chegada ao Vasco no ano passado deixou excelente impressão, melhorando o time. A janela de janeiro já não foi tão boa. E essa extremamente lenta. Eu gostaria que você usasse o espaço para comentário para opinar. Você entende essa demora? Faz parte do processo? É porque o Vasco está pensando em jogadores grandes? Usa o espaço para comentário e explica e opina sobre o tema. Antes de mudar de assunto, só contar que o Vasco enfrenta o Fluminense na noite dessa quarta-feira, depois do 0-0 na ida, com um provável time seguindo essa escalação. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano, Jair, Tietê, Thiago Mendes, Andrés Gomes, Brenner e David ou o Nuno Moreira. Você prefere o David ou o Nuno Moreira? Confesso que eu tenho uma grande dúvida sobre o tema. E Nelson Deossa, volante que pertence ao Betis e interessa ao Vasco, não deve mais ser contratado. Aqui a informação que vem da Espanha dá conta de que o Deossa pediu a suspensão das tratativas com o Cruz Maltino. Tudo porque ele entrou na mira de clubes da Inglaterra e ele entende que para o futuro da carreira dele vai ser mais interessante jogar a Premier League do que vir ao futebol brasileiro. Só é importante contar que nessa quarta-feira o Betis faz amistoso contra o Arsenal. E representantes do atleta foram informados de que olheiros do Ipswich Town, do Leeds, do West Ham e do Wolverhampton estarão em loco para assistir ao jogador. O Wolverhampton, por exemplo, rebaixado para a segunda divisão, mas ainda assim para o Deossa parece ser mais negócio atuar na Championship do que por um gigante do futebol brasileiro. A pergunta que eu deixo para você, na condição do Deossa, você preferiria jogar a segunda divisão inglesa ou atuar num grande do futebol brasileiro? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião. Só para completar sobre o Vasco, o Santiago Sousa segue treinando no Racing, enquanto aguarda as últimas questões burocráticas serem resolvidas com o Cruz Maltino. O Vasco precisa apresentar as garantias bancárias ao Racing para que o negócio seja sacramentado. Vasco que ainda busca um centroavante e também mais um defensor. E o Vasco aumentou sua proposta para contar com o Colídio, atacante do River Plate que pode atuar como ponta ou como centroavante. O jogador de 26 anos de idade havia sido alvo de uma primeira proposta por empréstimo. O Colídio aceitou se mudar para o Brasil, o River Plate recusou. Agora o Vasco oferece a compra em definitivo por 5 milhões de dólares referentes a 50% dos direitos econômicos. Resposta do River Plate deve vir nos próximos dias, mas a pressa do Vasco, porque há hoje uma necessidade urgente em trazer pessoas, atletas que possam fazer gol. Nem Spinelli, nem Brenner têm sido capazes. Temporada do Colídio na Argentina de 24 jogos, 5 gols e 3 assistências. Só para completar o noticiário Cruz Maltino, Sousa está contratado, vai ser anunciado a qualquer momento e se torna o 9º estrangeiro do elenco vascaíno. Você sabe, há uma limitação de estrangeiros referente a exatamente 9. Então, se o Colídio for contratado, vai haver a necessidade por parte do Pedro Emanuel de poupar um dos estrangeiros para cada uma das partidas do Cruz Maltino daqui até o fim da temporada. E essa história de que João Paulo Sampaio pode trocar a gerência de base do Palmeiras pelo Vasco da Gama, por enquanto não passa de uma grande especulação.
Nas redes sociais tem muito torcedor do Palmeiras demonstrando preocupação com tal possibilidade. Vale a lembrança de que antes de a Leila Pereira deixar a presidência do Palmeiras em dezembro do ano que vem, isso está completamente descartado. Mas, se a Leila de fato assumir um cargo dentro do Vasco, acho natural que ela tente levar o gerente da base alviverde. A Leila Pereira confia demais no trabalho do João Paulo Sampaio, até por isso fez com que o João Paulo recusasse propostas para trabalhar em times profissionais grandes do futebol brasileiro, seguindo como gerente da base alviverde. Alguns movimentos recentes também corroboram com essa especulação. A Sportingbet, patrocinadora master do Palmeiras, acaba de se tornar patrocinadora master do Vasco. André Sica, responsável pelo departamento jurídico do Palmeiras há bastante tempo, representa a família Lamacchia nas tratativas com a SAF. O Marcos Lamacchia, enteado da Leila, é quem está comprando a SAF Cruz Maltina, mas com um aporte financeiro do pai dele, o Zé Roberto Lamacchia, marido de Leila Pereira e também dono da Crefisa. Diante desses cenários, repito, não passa de uma especulação, mas eu não descartaria que, se a Leila fosse para o Vasco, tentasse a contratação do cara que revolucionou a base do Palmeiras. João Paulo Sampaio foi responsável, por exemplo, pelas vendas que já ultrapassaram 2 bilhões de reais nos últimos 10 anos de atletas formados na base alviverde. Só para completar, registrar que o Vasco recebeu nos últimos dias a devolução de Guilherme Estrela, meia que estava no CRB. O jogador não faz parte dos planos do Vasco e deve ser emprestado assim que pintar outra oportunidade. Primeiro superchat da noite. Boa noite, Nicola. Novidade sobre o Vasco, vamos lá. O Sousa vai ser anunciado nas próximas horas. Primeiro reforço, o Racing recebe 6 milhões de dólares livres de impostos. Na negociação, o Vasco ainda vai arcar com comissões e impostos, ou seja, vai custar mais ou menos 6 milhões de dólares, tá? Peraí. E aí agora, as tratativas com o Colídio. O Colídio já aceitou a proposta do Vasco, tá? Tá tudo certo entre Vasco e atleta. Agora os caras estão tentando se acertar com o River Plate. A grande dificuldade é a forma de pagamento. O valor até tá meio equacionado, tá? Os caras estão tentando chegar a um denominador comum em relação ao prazo de pagamento. Se houver acordo, beleza. Existe uma intenção do Admar de embarcar para a Espanha para tentar desenrolar a tratativa com o Betis, pelo De Ossa. Vamos ver se essa história também avança ou não. Enfim, é o Vasco se mexendo, tentando melhorar. O Flávio Dias, do Atenção Vascaínos, afirmou que existe um atacante próximo de ser contratado. Eu não sei o nome. E o FD também não tinha esse nome. E há também uma busca já antiga por um zagueiro. Essa contratação do zagueiro está bem complicada, tá? Os primeiros nomes todos pensados não foram possíveis de serem contratados. Grande Vascão, quais as novas? Deixa eu começar falando sobre o João Paulo Sampaio. Começou um rumor nas redes sociais de que o João Paulo Sampaio pode trocar o Palmeiras pelo Vasco, né? Por enquanto é só uma grande especulação. Isso só aconteceria se a Leila de fato trocasse o Palmeiras pelo Vasco a partir de 2028. A gente está falando de algo distante, de algo para bem depois, né? Mas, cara, eu não acho uma grande maluquice que a Leila pelo menos tente, tá? Acho natural que a Leila se mude para o Vasco depois de deixar a presidência do Palmeiras, é o natural. E a Leila vai tentar levar para o Vasco as pessoas da confiança dela. E o João Paulo Sampaio é uma das pessoas da confiança da presidente, tá? Só faltava não, depois de tudo que o João Paulo Sampaio conseguiu para o Palmeiras, foram cerca de 2 bilhões de receita com vendas de atletas nos últimos 10 anos, tá bom?